Corretora de investimentos. Qual que é a melhor? O que que é? Vamos relembrar o que que é corretora de valores, qual escolher, como escolher, por que escolher e alguns detalhes, principalmente de uma perspectiva internacional, porque muitos vídeos que a gente tem aqui no YouTube trazem muito essa perspectiva aqui só para o mercado brasileiro, mas da mesma forma que por meio da internet a gente tem acesso ao mundo lá fora, por meio da internet, usando para o mercado financeiro, obviamente, a gente tem acesso ao mundo todo. Então, por que se limitar à nossa realidade aqui brasileira, sendo que nós podemos ser cidadãos da internet? Então, vamos direto ao assunto. Primeiro ponto, o que é corretora? Nada mais é do que o meio de campo entre o investidor e o mercado financeiro, os ativos financeiros. Então, a corretora entra aqui. Então, você investidor está aqui, aí você vem para cá e por meio dessa corretora você tem acesso a uma gama de ativos e de bolsas de valores pelo mundo todo, se você investir por meio de uma corretora que é diferenciada. Mas, em termos de ativos, nós vamos ter índices nacionais e internacionais, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente vai ter acesso ao Dow Jones, a gente vai ter acesso ao S&P 500, ao Nasdaq, que é a nossa bolsa de tecnologia, lá nos Estados Unidos. A gente vai ter acesso ao DAX, um índice internacional lá da Alemanha. A gente vai ter acesso ao mercado de commodities. A gente vai poder negociar, por exemplo, metais. A gente vai poder negociar ouro, a prata. A gente vai poder negociar soja. A gente vai poder negociar petróleo. Então, isso tudo vai ser por meio da nossa corretora de valores mobiliários. Esse é o diferencial. Então, um ponto muito importante aqui também é o que não é uma corretora de valores. E o que não é uma corretora de valores? Não é nada relacionado a apostas, a robô do Pix, a robô de não sei o que lá, que não tem nexo algum com o mercado financeiro. Então, não se trata de robô do Pix, não se trata de apostas, mercado financeiro é algo sério e deve ser tratado dessa forma, não como dinheiro de cassino. Muito pelo contrário, é algo sério, é investimento, poxa, e é com o meu capital. E o que é capital, na verdade? É o nosso tempo de vida, porque se a gente for trabalhar para uma empresa X, ou se a gente for oferecer um serviço, sendo a sua empresa mesmo, é o seu tempo de vida. Então, o dinheiro é muito sério para a gente ficar com esses tipos de atividades, principalmente apostando o capital todo, como muitas pessoas fazem e vão pro rumo do vício. Mas não é o assunto do nosso vídeo. Então, vamos aqui a mais um ponto. Dessa forma, eu já quero falar aqui qual é a melhor para vocês, na minha opinião, sem muita teoria. O pessoal sempre fica naquele negócio, não vou falar, vou só falar no final do vídeo. Não, vou falar aqui logo para você. Uma que você vai poder negociar ativos financeiros no mundo todo, sendo fora ou dentro aqui do Brasil, aos nossos ativos financeiros, seja tipo ações da Petrobras, ao nosso mini índice, mini dólar, é a Infinox. Na minha opinião, não existe uma verdade absoluta nesse quesito. Inclusive, eu aconselho que você entenda qual a melhor para você, mas eu estou falando aqui qual que eu uso e qual que eu sei que tem uma credibilidade maior, que tem uma confiança, que é regulamentada. Inclusive, como que nós fazemos isso é o que eu quero passar para você agora. Vem aqui comigo para a tela do computador. Mas antes, eu quero falar que eu vou falar sobre 4 pontos que você deve analisar, 4 critérios, 4 requisitos que são fundamentais na escolha de uma corretora de valores. Então, o primeiro fator vai ser quanto à confiabilidade, a segurança. Então, vamos ver aqui na tela do computador. Aqui eu já estou com o Google aberto e eu vou colocar aqui a corretora, Infinox. Então a gente vem, abre aqui, a gente pode ver que ela é regulamentada, aqui em cima vocês estão vendo, mas, cliquei no lugar errado, o ideal é a gente vir aqui no rodapé e ver algumas numerações que vão indicar se de fato ela é regulamentada ou não. Vamos ver aqui na UCAL, lá para o Reino Unido, Londres, Inglaterra, devidamente registrada sobre esse número. Para atuar como processador de pagamentos,
na área, é uma marca pertencente à Equinox, empresa registrada no Reino Unido, sobre tal. É autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. Isso daqui é muito importante para a gente. Então a gente vai copiar esse número aqui. Por quê? Esse número aqui está falando sobre a FCA, que é uma das reguladoras do mercado financeiro mais importantes do mundo, principalmente ali na Europa. Mas como que a gente vai fazer isso? Aí você vem para o Google novamente, aí vai pesquisar aqui, ó, FCA UK. Vamos ver se ela de fato é aquilo que ela está falando que é. E aí você clica nesse link aqui, da Financial Conduct Authority. Espero que a pronúncia esteja correta. E aí você vem aqui, ó, com o número que você copiou e vem aqui em Search e vai colar 501057. Vamos verificar aqui novamente, 501057. E vai pesquisar. O resultado é para onde nós devemos olhar de fato. Então, olha só, temos dois resultados. O registro aqui em 2018, ó. Vamos verificar esse registro certinho, registrado, endereço. Se você precisar ir até lá, você sabe onde chegar. Mas nós temos esse daqui também, olha só. Inclusive está falando aqui sobre um alerta de Binary Easy Trade, que foi clonado. Olha só como é que isso é importante, traz até notícias. Então, fraudadores estão usando detalhes dessa firma que nós autorizamos para tentar convencer pessoas de que são um trabalho genuíno. Procure mais informações sobre esta empresa clonada. E aí eles vão trazer alguns detalhes sobre essa empresa que clonou a Infinox. Olha só, o website está sendo esse daqui, ó, Atlantis Global Trade e de opções binárias, mas não é o que nós queremos. Então eles clonaram, mas qual é a regularizada certinho? Aqui, ó, essa daqui, que é a correta. Então eles estão falando aqui qual que clonou e está querendo usar de má fé, por isso que nós temos que estar atentos quanto a isso. E aqui nós temos qual é a empresa correta. Então sim, nós temos essa verificação, nós sabemos que o site é idôneo. Então por meio disso tem como a gente se proteger. Uma dica aqui, você não precisa ficar traduzindo, você pode ir direto para o português. Então aqui, ó, esta empresa está autorizada pela FCA, a qual os fraudadores afirmam trabalhar, não tem associação com a empresa clone. Então são coisas totalmente diferentes. O nome da empresa de fato é essa daqui. Então esse é o primeiro ponto para nós vermos se a empresa é regulada ou não. Mas outro ponto bastante importante é entender e saber que não existe somente um órgão regulador. No mundo todo há vários órgãos, várias entidades sérias e nós temos que saber. Da mesma forma como aqui no Brasil nós temos a CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários. E o que é esses órgãos reguladores? São praticamente a polícia do mercado financeiro de uma forma bem simplória. E eu deixei até um site aqui aberto para a gente entender, olha só, esse daqui, ó, traderfora.com/regulators. Então você vai acessar esse site aqui para saber sobre outras agências pelo mundo todo. Então aqui nós vamos ter na tela agências lá da Austrália, aqui nós temos a ASIC, aqui nós vamos ter o site correspondente original, Bahamas, Bélgica, Bulgária, no Canadá, Ilhas Caimã, na China, na Croácia, Dinamarca, França. Então aqui, ó, tem uma lista extensa que nós temos que estar atentos para saber se de fato esses órgãos que algumas corretoras dizem ser regulados são de fato reguladas por quem de fato faz isso. Então por meio desse site aqui você sabe onde encontrar, qual é o site original e só fazer uma pesquisazinha rápida você encontra. Rússia, Singapura, Tanzânia, União Europeia, Estados Unidos, enfim, são vários países. Agora, uma curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês também é quanto algumas corretoras vão ter
sede também em Bahamas, Ilhas Caimã, nesses outros lugares. E por que que existe isso? Sendo bem transparente aqui com vocês, as pessoas nem costumam falar sobre isso. É algo 100% legal, mas é uma forma de você, de forma lícita, às vezes pagar menos impostos, o que não é errado. É uma forma de você ter um offshore, né? Um dinheiro fora de uma forma legal e pagando menos impostos, e acaba que você protege também o seu capital. Por exemplo, quando a gente investe fora do Brasil por meio de moeda em ativos dolarizados, é uma forma também da gente estar fazendo isso de uma forma legal. E olha só, olha a diferença. Se você fizer operações intradiárias, operações de day trade, aqui no Brasil, você vai pagar aí cerca de 20% em cima dessas operações. Já se você fizer no mercado internacional, você vai pagar somente na repatriação, vai ser 15%. Então já tem 5% a menos aí de impostos cobrados. Aí tem um limite também de 20 mil dólares, limite não, a partir de 20 mil dólares que você começa de fato a pagar. Mas é assunto para outro vídeo, mas saibam que isso é legal e fica uma dica para a gente tá se protegendo de uma forma 100% lícita o nosso capital, e acaba que a gente ganha mais também fazendo isso. Ok? Outro ponto que eu quero conversar com vocês. Segundo ponto é sobre taxas, sobre comissões, sobre spreads. São cobranças que as corretoras fazem para ter o seu dinheiro. E eu quero deixar aqui agora, de forma bem simplória, eu quero colocar uma tabela. Então aqui vai aparecer agora uma tabela para você, sendo que você vai poder comparar quanto as corretoras estão cobrando, qual a diferença, quais vantagens, quais ativos que a gente vai ter maior cobrança, em que universo. Então analise aí e me diga você qual você entende que seja melhor, e por esses caminhos você vai saber também onde pesquisar, né? Por meio do site da empresa você consegue saber quanto que você paga de spread, quanto você paga de taxa. Então essa tabelinha aqui é um resumo para facilitar a sua vida. Outro detalhe é que a gente tem acesso, né, como eu falei, aos spreads, as taxas e as comissões. Se a gente voltar aqui para a tela, ó, você vai colocar aqui o nome da corretora e aí vai vir e clicar nela. E você vem aqui, no caso da Infinox, em instrumentos, em informações sobre produtos. Aqui, olha só os mercados que você vai ter acesso. Mercado de câmbio internacional, que movimenta mais de 6 trilhões de dólares por dia. Ações, futuros, índice, criptomoedas, commodities, como eu falei. E olha só, observe o spread em USD CHF 0.4, GBP USD 0.4. Isso daqui é quanto que a gente vai pagar de spread. Spread nada mais é do que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então esse intervalo é o spread, é quanto a gente vai pagar de comissão. O terceiro fator que eu quero aqui conversar com vocês é sobre o atendimento dos clientes. É algo que a gente pode até fazer uma comunidade aqui, nós somos um grupo. Então deixa aqui para mim se você tem alguma reclamação quanto a alguma corretora que você não recomenda, que você recomenda. Isso é algo que a gente está sempre ciente e vê se não existem cobranças indevidas, se existem taxas que são cobradas indevidamente. E isso tudo é por meio de atendimento também, por meio de experiências do cliente. E nós podemos criar uma comunidade aqui, ajudando uns aos outros, porque eu não sou dono da verdade. Às vezes uma pessoa tem experiência, outra tem outra, mas eu falo, quanto a Infinox, eu tenho tido essa parceria aí com eles e tenho tido bons resultados, o atendimento excelente. Eu converso com pessoas no WhatsApp sem aquela teoria toda de ter que mandar e-mail, de ter que ficar procurando por um caminho muito difícil, que tem que fazer um cadastro, tem que esperar aquele tanto de tempo. Não, por meio de uma conversa no WhatsApp ou o e-mail também, de uma forma muito simplória, sem muita teoria, é bem simples para resolver algum questionamento que você tiver. Então isso é muito importante. Tem como a gente observar aqui também, ó, vem aqui de novo para a tela e Reclame Aqui, um site que todo mundo conhece. Eu já até deixei aqui na tela, Reclame Aqui. E aí, principalmente aqui para as nossas corretoras do Brasil, você pode vir aqui, por exemplo, colocar XP Investimentos.
E aí você verifica qual é a pontuação da XP, você verifica quais são as soluções que eles têm dito, se eles têm atendido o pessoal ou não. É claro que nada vai ser 100%, sempre vai ter alguma reclamação, mas é um caminho, principalmente aqui para as do Brasil, o Reclame Aqui é uma forma muito interessante da gente ver a procedência ali da corretora de valores. Então, se você está tendo atendimento, se você está sendo tem segurança ali, isso tudo por meio de fóruns também a gente ganha muita credibilidade, muita segurança quanto a isso, porque é opinião de terceiros, então isso é muito importante. Um outro ponto muito interessante é sobre a diferença, que algumas pessoas até perguntam para mim, Michel, e a Evelyn, o que você entende? Entendo que seja uma excelente corretora, no entanto, ela não vai dar acesso para a gente operar por meio do mercado financeiro, operações ali de day trade, swing trade, de uma forma mais amistosa. Eles não vão disponibilizar para a gente, por exemplo, plataformas como MetaTrader 5, MetaTrader 4, que são excelentes para quem quer vivenciar esse mercado financeiro de forma mais imersa e não ficar só naquela camada ali superficial. Então, por meio da Infinox, nós vamos ter essa plataforma mais para a gente fazer operações no mercado financeiro. Não que a Evelyn também seja uma corretora ruim, mas qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? Então, isso que nós temos que ver. Quarto requisito, quarto critério aí que nós temos é sobre os fundamentos da empresa. Então, é algo muito importante você saber se essa corretora que você está utilizando, ela tem FGC. O que é FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Aqui no Brasil, as empresas corretoras ficam no limite ali de cerca de 250, 240 mil por CPF, e isso pode ser que às vezes a pessoa tenha R$1 milhão e como é que faz? Então já fica um pouco mais complicado, aí ela vai ter que fazer outras manobras para resolver isso. Mas no mercado internacional nós temos uma segurança, uma garantia muito maior. Por exemplo, as empresas regulamentadas, reguladas pela Europa, ali pelas entidades mais sérias, é mais de R$500 milhão. O FGC deles, digamos assim, é de mais de R$500 milhão de euros de garantia. Então isso é muito importante, porque o que acontece se a corretora quebrar? Para que serve esse FGC? A corretora quebrou, deu ruim. O seu dinheiro que está ali alocado em capitais, você vai pegar a custódia dele e simplesmente levar para outra corretora. Então você não perdeu o seu capital. Agora, uma coisa diferente. Se o seu dinheiro tiver na conta parado, vamos dizer como se fosse na conta corrente, digamos assim, aí pode ser que você não tenha essa garantia. Mas se você tiver alocado em algum ativo, você tiver posicionado, simplesmente você faz a custódia para outra corretora de valores. Isso é muito importante também, estar atento a esse detalhe. Quero deixar aqui mais um site nesse sentido aí dos fundamentos, da credibilidade das corretoras, focado aqui agora para o nosso mercado brasileiro. Olha só, você vai vir aqui e vai digitar bancodata.com.br e você vai ter acesso a esse site aqui das instituições brasileiras. E você digita aqui, por exemplo, a Clear. E aí você procura e vai ter acesso aqui, ó, a Clear, e quais são os últimos balanços, resultados dessa instituição. Então aqui, por exemplo, a gente vê que ela está com um lucro de 3 milhões, um patrimônio líquido de 27,3 milhões, em ativos no total 118 milhões, em patrimônio de referência 630, então isso daqui é bem importante também. Fica essa dica aí para vocês estarem verificando, aí você pode analisar ponto por ponto, você vai ver se a empresa, né, a corretora está prestes a quebrar ou não, ou se ela está 100% líquida, sólida, e isso traz mais transparência e credibilidade para a gente também. Bom, então é esse o vídeo que nós temos para hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu compartilhar, ative o sininho, e é isso tudo que está aparecendo aqui. E obrigado por assistir até o final. Eu espero você nos próximos vídeos. Vamos entrar
profundo nessa parte também de análise, de como você realiza essas análises técnicas, análise de price action e outros assuntos. Enfim, obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.